Bom, eu vou fazer aqui, meus queridos amigos e amigas, eu estou diretamente aqui na liderança da minoria na Câmara, evidentemente com todos os cuidados que somos regidos pelo que determina a Organização Mundial da Saúde, com todos os cuidados aqui em Brasília, mas a nossa responsabilidade é, neste momento, nos juntarmos, como fizemos na semana passada. Estou eu, que sou líder da minoria, o Wilson, que é vice-líder e é deputado do PSB, muito vinculado à CONTAG. Nós temos aqui a Maria Casé, que já está presente, o André, o Elias da CONTAG, e quem for chegando a gente vai mencionando, né? Mencionando aí os presentes. E cumprimentar os internautas que começam a ter acesso a essa nossa conversa aqui, e vamos bater um papo bem descontraído, aí uns 40 minutos, enfim, né, que possa levar uma informação e quais as estratégias, né, Wilson, que nós vamos desenvolver para aprovar, vamos dizer assim, esse pacote que integra 24 PLs, projetos da agricultura familiar, que precisam urgentemente ser votados. Esses projetos todos estão acoplados no projeto mãe, que é o 935, acho que é o 935, não é isso, Rafael? Não, 735. É o 735, que é o projeto que agrega todos os outros 23 projetos. E eu quero cumprimentar a vocês todos e dizer aqui o seguinte: na última conversa que nós tivemos para abrir o nosso debate, nós tínhamos acertado, Wilson, que esse projeto ele seria votado essa semana. Ao tema da agricultura familiar, dada a grave crise que se anuncia, que vai ser ter uma forte presença no campo brasileiro. E nós acertamos que votaríamos essa semana. Passamos 2 dias, anteontem e ontem, basicamente votando um projeto que é a reformulação do Código Nacional do Trânsito, como se isso tivesse alguma importância em tempos de pandemia. O foco deve ser sempre, essa é a nossa ideia, é o que nós estamos fazendo. Nós, dos partidos, o PT, o PSB, o PCdoB, o PSOL, a Rede, o PDT, enfim, os 6 partidos que compõem a oposição aqui na Câmara, nós estamos muito focados em votar projetos que digam respeito, que tenham a ver com a agricultura, aliás, com o tema da pandemia. E na reunião que fizemos semana passada, eu lembro bem, com algumas entidades, nós levamos ao conhecimento do presidente Rodrigo Maia a necessidade que o projeto e o relatório do Zé Silva ele desse conta de 4 questões, que eu vou resumir para que a gente possa dialogar com todas as entidades, ouvir o deputado Wilson e depois as entidades. A questão do fomento era o primeiro item, importante para o relatório não deixar de contemplar, mas ter focado no fomento, atividade agropecuária familiar. O segundo item importante, que é o PAA emergencial, emergência que não tem como nós não tratarmos, dado o impacto positivo que um programa desse porte tem para o campo. A segunda, ações específicas que possam garantir às mulheres agricultoras acesso ao crédito, todos os direitos que são dados às agricultoras, as mulheres tenham de preferência em dose dupla. E a questão do endividamento, né, que também é uma questão dos agricultores familiares, da agricultura familiar e camponesa. Esses 4 itens, necessariamente, nós não abriremos mão que eles estejam no relatório do Zé Silva, porque não pode... Vejam que, recentemente, o governo federal lançou o tal Plano Safra. É o Plano Soja, praticamente desconstituiu tudo que vem se consolidando no Brasil há vários anos, do sistema de proteção à agricultura familiar. As ações que são desenvolvidas, que foram desenvolvidas pela CONTAG, as ações pelo MST, pela Via Camponesa, por todas as entidades e organizações não governamentais que compreendem, como nós compreendemos, que a agricultura familiar
tem que ser prioridade em qualquer política pública de Estado. Esse governo não tem qualquer compromisso com a agricultura familiar. Vejam, e eu termino, para ouvir as entidades, um dado que a gente estava vendo aqui. O que poderá acontecer além das mortes, que já caminhamos para muito mais do que 50 mil brasileiros e brasileiras que morreram. E tudo isso acontecendo frente à indiferença, à irresponsabilidade, à omissão do governo federal. As ações que o governo federal tem feito praticamente não chegam lá na ponta, onde mais precisa. E, para completar agora, a própria FAO, que é o órgão de combate à fome no mundo, está dizendo que essa pandemia pode levar mais de 260 milhões de pessoas à fome. Não é uma questão pequena. Isso não pode ser visto como mais uma coisa normal. Não podemos aceitar isso que está por vir. Esses projetos que integram essa rede que nós queremos votar daqui para a próxima semana, é fundamental que a sociedade pressione, que as entidades pressionem os deputados, para que possamos, a exemplo do que fizemos naquele PL da cultura, da Lei de Emergência Cultural, a Lei Aldir Blanc, que foi votada por unanimidade. E eu dizia, na semana passada, que mais importante do que o destaque é acordar o texto, porque se for para o destaque a gente perde. Todo mundo sabe a correlação de forças aqui dentro. Então é pressão total nas bancadas estaduais, nós estamos fazendo aqui, eu, o Wilson e os outros companheiros que integram o núcleo agrário da bancada do PT, as lideranças da oposição aqui na Câmara, do PT, PSB, PDT, PCdoB, Rede, PSOL. A gente está muito integrado e é prioridade, eu quero dizer para os companheiros aí das entidades, que é prioridade para nós, que é votar esse projeto daqui para a próxima semana. Porque a primeira etapa vota-se na Câmara, a segunda vai para o Senado, e depois ainda tem a sanção. Tem todo um funil para a lei ser aprovada e o crédito liberado, porque virou moda nesse governo. A gente vota os projetos, a gente propõe, como nós fizemos com o auxílio emergencial, quanto foi importante a nossa participação efetiva na definição do auxílio emergencial de R$600, que o governo queria impor R$200. Está dizendo agora que não pode prorrogar com R$600. E nós estamos dizendo, não vamos aceitar isso. Tem que prorrogar até 31 de dezembro, porque esse auxílio emergencial também ajuda as famílias que estão passando por extrema necessidade e dificuldade nas periferias das grandes cidades, e principalmente no campo, na zona rural do Nordeste e de todos os estados da Federação. Por isso que considero que, nesse momento, a nossa união, a pressão sobre as bancadas estaduais, para cada deputado, manda e-mail pedindo para ajudar a votar o projeto 735, que a ele estão acoplados todos os demais projetos. Todos nós temos projeto, né? Eu, Wilson, todos nós temos projeto. Todos estão assinando o projeto mãe, que é o projeto 735. Eu mesmo apresentei o requerimento, Wilson, que os líderes aprovaram, o 886, foi aprovada a urgência. Então, está tudo junto, está no ponto para votar. Nós precisamos ter muito cuidado para que o relator não apresente um relatório aquém daquilo que é a expectativa dos movimentos, das entidades, conforme aqui esses 4 itens que eu mencionei. A questão do fomento, que é fundamental, o PA emergência, que é outro item, a participação, o espaço para a mulher participar, e além da questão do endividamento da agricultura familiar e camponesa. Portanto, eu faço essa fala inicial, passando para as entidades, para cada uma entidade, o deputado Wilson, do PSB, que é parceiro, é um dos meus vice-líderes aqui, para a gente discutir a estratégia e caminhar para ver se a gente volta esse projeto, companheiros e companheiras, no mais tardar, terça e quarta da próxima semana. Era isso. Ok, vamos lá, Wilson? Vamos lá. Depois a gente começa ouvindo as mulheres. Né? Zé, é um prazer muito grande estar como vice-líder da minoria, você é o nosso líder, que tem desempenhado um papel brilhante
Eu acompanho o teu trabalho, não é de hoje. Eu mal sabia que um dia nós iríamos encontrar na Câmara, né? Estarmos juntos na Câmara Federal, né? Essa trajetória é a nossa vida. Mas nós precisamos que avançar muito. Cumprimentar mais uma vez aí a Maria Cazé, que representa a Via Campesina. Nosso bom dia. Cumprimentar o nosso companheiro Elias D'Angelo, da CONTAG, representar a nossa confederação, do qual a minha federação é ligada, né? A federação lá do Ceará também, ligada a vocês, também muito ligada. A FETRAESC, uma entidade muito importante no Estado, isso, viu, Vício? Eu aproveito para cumprimentar o nosso presidente, o Raimundo, e o deputado Moisés, que são também, dirigem a FETRAESC no Ceará. Só o meu cumprimento aí. Pois é, tem um trabalho brilhante. Cumprimentar o André, acredito que o André está representando a CNBB, né? Era o Frei, não é isso, André? Né? Eu parto do princípio, Zé, primeiro nesse momento, nessa época de pandemia, que nós estamos vivendo um momento diferente, um momento que nós mal pensaríamos que iríamos chegar a essa situação de termos que trabalhar virtualmente, e a gente vê algum deputado aí do governo, da base governista, fazer gracinha com quem vem na Câmara que trabalha e quem está atrás de um computador. Ficar atrás de um computador o dia todo é muito pior do que estar presencialmente aqui. Eu faço, Zé, essa leitura. Porque tem dia que a gente senta no computador 3 horas, 9 horas da manhã, tem dia que vai até 10, 11, meia-noite. Já tivemos dia que nós ia até 2 horas da madrugada. E você não pode sair, porque senão você perde a atenção. É muito complicado. Mas nós estamos fazendo o nosso papel. Dizer aqui, Zé, da satisfação de estar participando desse debate, cumprimentar todos os internautas. Só do nosso mandato nós já estamos aproximando mais de 104 pessoas participando, além de nós que estamos aqui como expositores. E hoje, lamentamos, eu estou com um dado oficial agora que chegou aqui, nas últimas 24 horas tivemos no Brasil mais 1.103 óbitos, homens e mulheres. O total está chegando a 54 mil óbitos no Brasil. Isso é lamentável. E nós estamos chegando a praticamente 1.200.000 brasileiros e brasileiras contaminadas. Nós não temos um governo, nós temos um governo genocida, que não preocupa. Nós que somos da oposição, temos cobrado isso desde o primeiro momento, desde a época que o ministro Mandetta estava, né, enquanto mandatário, enquanto ministro da Saúde. Né? E aí, Zé, não sei a sua opinião, a sua avaliação, mas a minha avaliação que naquele momento o ministro Mandetta, quanto ministro da Saúde, ele estava fazendo um papel. Aí o Bolsonaro tira e nós estamos nessa situação. Né? O Bolsonaro falando que no início era gripezinha, e daí que ele não era o Messias, que ele não ia fazer milagre, que ele não era coveiro, e homens e mulheres brasileiros. O que é grave para nós? Que essa pandemia, esse vírus letal, que é invisível, ele está chegando ao interior, né? As subnotificações estão chegando ao interior, está chegando aos nossos trabalhadores rurais, agricultores familiares, que isso e é uma das categorias que nós não podemos parar, nós temos que produzir alimento, né? Se há algum serviço, quando tem algum decreto municipal que os prefeitos ou o governador está falando que é para ficar aberto, são farmácias, supermercado e o povo buscando alimento. Então, dizer que é importante, companheiro Zé, me permite chamar de companheiro, eu também sou sindicalista, sou agricultor familiar e quero dizer aqui, Zé, uma satisfação, eu tenho um orgulho muito grande, eu não tive a oportunidade de estudar, eu tenho apenas o primário. E anteontem foi comemorado o dia da profissão mais antiga do nosso país, que é o lavrador. Eu lembro do meu pai na roça, que já faleceu há mais de 30 anos com doença de chaga. Naquela época tinha muito barbeiro, as nossas casas de pau a pique, aquela vida difícil, que não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, nós não tinha política pública, e a gente trabalhando, acreditando para ajudar a mudar. E a gente tinha vergonha, companheiro Zé e amigos que estão participando desse debate, quando o nosso documento vinha lá, o título de eleitor antigo, que é aquele papel grande, quadrado, nós tinha vergonha de falar que nós éramos lavrador. Parece que aquilo machucava, Cazé, a gente. Eu escondia meu título, que o meu título estava escrito lavrador. Aí depois eu falei, espera aí, que preconceito bobo. Eu teria que ter vergonha se eu fosse um bandido. Eu não sou bandido.
Eu sou um trabalhador. Então, anteontem, dia 23 de junho, foi comemorado o Dia do Lavrador, quando na época não tinha ferramenta agrícola, trator, não tinha nada. O homem e a mulher lavravam a terra para produzir seu alimento, a sua subsistência e algo mais. A vida era assim. Então, e ontem comemoramos aí o Dia de São João, que para nós do interior isso é muito forte. E para você, Zé, que é do Nordeste, né? Festa junina é muito forte, né? Então, comentar. A gente precisa de dar as mãos nesse momento. Eu quero fazer uma leitura. Nós que somos aí dos partidos de oposição a esse governo, não adianta o nosso líder Zé Guimarães, o Wilson, qualquer colega nosso achar que nós vamos sobressair sozinho. Então, eu entendo que nós estamos fazendo um caminho certo desses 6 partidos que compõem a oposição, que compõem a minoria, de trabalhar junto em sintonia. Todos os projetos de lei que eu encaminho, eu peço a coautoria dos nossos partidos, dos nossos amigos. E quero te agradecer, Zé, você sempre assinou. Ontem mesmo, nosso amigo, que é do PT, o Alencar, né, pediu para mim, eu falei, perfeitamente, eu tenho maior gosto. Então, nesse momento, nós estamos um ajudando o outro para sobressair, porque nós sabemos que o governo, o Centrão, nesse momento, ele é muito forte, que coordenado pelo Arthur Lira, né, que coordena o Centrão. Então, nesse momento, é buscar essa unidade. E dizer, Zé, para nós aqui rapidamente, que é muito importante nós aprimorarmos no relatório do deputado Zé Silva, da 735, porque está se discutindo e votando tanta coisa, como você colocou, da CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que não tem nada a ver com pandemia. E nós, trabalhadores rurais, homens e mulheres, lavradores, agricultores familiares, Elias, que estão aí, Cazé, que ainda não conseguimos acessar. E não foi por falta de trabalho nosso, dos nossos mandatos, né, Zé? Nós estamos lá todo dia colocando isso. Não foi diferente no início do governo no ano passado, em 2019, quando o governo propôs a reforma da Previdência, querendo alterar direitos que nós conquistamos ao longo do tempo. E quero dizer para vocês, se alguma conquista que nós conquistamos através da Constituinte de 88, porque nós tivemos que nos organizar, trabalhar, mobilizar os partidos sempre da esquerda. Então foi isso, dizendo para vocês. E aí, ontem, Zé, eu dei uma ligada para o deputado Zé Silva, colocando para ele que ele precisava melhorar o relatório dele, né? Aprimorar. O nosso mandato mesmo encaminhou uma proposta que é um pouco melhor do que a proposta dele. Um projeto de lei que eu encaminho, eu proponho, inclusive, de que seja pagado em tempo de pandemia ao agricultor familiar, não R$600, um salário mínimo. Sabemos que esses R$600, isso não foi porque o Bolsonaro queria pagar R$200. O ministro Paulo Guedes, que está aí ajudando os banqueiros, ele é um governo benevolente, é um ministro benevolente, caridoso com os banqueiros, mas cruel e carrasco com a classe trabalhadora e com quem trabalha e produz nesse Brasil. Então, a gente tem isso, então acho que é um momento de discussão, de uma certa forma, é um alívio, Zé, para a gente tentar com o relator para aprimorar. E quero aí, Cazé, inclusive a homenagem às trabalhadoras, às mulheres guerreiras, empreendedoras, Elias, que nós temos no nosso Brasil agora. Nós também entramos com um projeto de lei, que eu pedi um regime de urgência, Zé, para crédito para as empreendedoras rurais, para as trabalhadoras, que é chefe de família, que tem muitas mulheres, que ela é a chefe que está ali. Então, é isso, um pouco disso aí, colocar o nosso mandato junto com o nosso líder, nós que somos de partido de oposição, e eu fico muito feliz, amigo e companheiro Zé Guimarães, nosso líder da minoria, e nós do PSB, né? Estamos juntos nessa caminhada com o nosso líder Molon, né? Que não tem nos assim, eu tenho orgulho da tua pessoa enquanto líder na minoria, dos líderes do PDT, da rede, né? Enfim, dos partidos que compõem essa minoria. Então, deixar aqui o mandato e estar aberto a esse diálogo. É a primeira fala nessa abertura nossa. Né? Deputado Wilson, muito ligado, assim como eu sou lá no Ceará, aos trabalhadores e trabalhadoras rurais dos nossos estados, o Wilson na CONTAG, e essa parceria, Wilson, que você faz referência, nosso papel aqui na Câmara,
Evidentemente, vocês sabem, o nosso internauta, aquele que está nos acompanhando, nós não temos força. Esses 6 partidos juntos têm 133 votos dos 513. Para se aprovar um projeto dessa magnitude, nós temos que fazer muitas articulações, dialogar com todos os partidos para buscar o entendimento. Isso é o que nós estamos fazendo, nós líderes da oposição, e devo dizer, Wilson, que o líder do seu partido, o PSB, o companheiro Molon, Alessandro Molon, tem nos ajudado bastante aqui, todos, o líder do PDT, o líder do PSB, o Molon, o líder do PDT, o Volney Queiroz, o líder da Rede, a Joênia, a líder do PSOL, a Fernanda, a líder do PCdoB, a Perpétua, o líder do PT, o Hélio. É um time que está unido para defender a pauta, a votação e tudo aquilo que for necessário para evitar uma tragédia na agricultura brasileira, que é a fome, que pode abalar profundamente a produção rural no campo, e tanto na agricultura familiar e até mesmo na grande agricultura. E vocês têm um papel muito importante. Por isso que nós vamos ouvir agora Cazé, né, Cazé? Dá uma palavrinha aí para nós, representando a voz da mulher. Ah, tá. Muito bem, então, saudar aí o nosso líder da minoria, companheiro Zé Guimarães, lá do Ceará, né? Lá da região do sertão do Ceará. Lá do encantado Quixeramobim. Lá do Quixeramobim, vizinha a Quixadá, que é a terra da Pedra da Galinha. Muito bem, Zé. E a região do algodão, né? Historicamente do algodão também. Então, saudar também, né, o deputado Wilson, parabéns aí pela luta que você tem encampado, né, não como parlamentar, mas como parlamentar você só, né, deu mais uma missão, ganhou mais uma missão, mas de fato o seu histórico de vida, de luta, ele tem sido muito comprometido, né? Então, saudar aí o Elias D'Angelo representando a CONTAG, né, essa entidade tão importante para a classe camponesa, né, para a classe trabalhadora, o nosso Dom André, que prazer lhe encontrar aqui, dizer que a gente sempre espera da CNBB, né, principalmente através da CPT, esse compromisso histórico que tem tido, que não deixa a desejar, né, esse papel que deve ser central, né, das pastorais, né, principalmente em momentos como esse, né, então não tem se furtado a cumprir com a tarefa histórica. Então, dizer que é um prazer lhe encontrar aqui, né, representando aí as pastorais, né, a CNBB através da CPT. E também, né, saudar aí quem nos acompanha, nossos internautas, né? Antes a gente falava de ouvintes, telespectadores, e agora os nossos internautas, né, Zé? Estamos tendo aí que nos acostumar com essas novas ferramentas, né? Que têm sido importantes e cumprido um papel, né, muito importante aí no diálogo com a sociedade, com o povo brasileiro. E eu gostaria de trazer, inicialmente, de fato, essa situação que nos levou, né, que nos leva a chegar a esse ponto, né? Dizer que a pandemia, ela, na verdade, acentuou, né, problemas históricos que a gente vive no nosso país. E no que diz respeito aos alimentos e a quem os produz, portanto, ao campesinato, à agricultura familiar, quilombola, indígena, a pandemia passa a dar uma missão a mais para o campesinato, uma missão a mais para a produção de alimentos, né? Então, sem alimento, a gente não consegue fazer nem o enfrentamento à pandemia. A gente aumenta a lotação dos hospitais, a gente aumenta o número de doentes, a gente aumenta o número de leitos hospitalares ocupados. Então, por isso é tão importante a gente falar da produção de alimentos e principalmente da produção de alimentos saudáveis, porque tem os envenenados que terminam debilitando mais ainda a saúde das pessoas e, portanto, as colocando numa condição de adoecimento maior. E aí é preciso também a gente falar
né? O Zé trouxe aí na sua fala inicial, a FAO, o ano passado, projetava, né, 130 milhões de famintos no mundo. E para 2020, a projeção agora, de fato, Zé, são 265 milhões. Então, falar de alimento passou a ser central nesse momento que nós estamos vivendo, né? E aí também é importante a gente trazer por que vem todo esse esforço que o Wilson trouxe, que o Zé trouxe, né, em torno desse projeto de lei, ou desse conjunto de ações que compõem esse projeto de lei. Os estoques públicos de alimentos no Brasil não nos garante alimento na mesa do povo por um dia sequer. Um dia. Então, veja, se nós formos tratar de arroz, o que nós temos nos nossos estoques são 705 toneladas de arroz. Nós precisamos, como consumo diário do povo brasileiro, de 2.944 toneladas. Então, veja que não dá para a gente comer um dia sequer. Se a gente for tratar de feijão, para passar um dia, seria 8.472 toneladas e nós temos apenas 290 toneladas. Nós tínhamos, né? Porque certamente esse número já está bem abaixo. Trigo, nós precisaríamos, né, de um número bem superior ao que de fato nós temos. Então, o que nós estamos colocando aqui é, de fato, o tema do desabastecimento alimentar do nosso país. Portanto, acirrando consideravelmente essa situação que nós vivemos. E de quem é a responsabilidade sobre essa tragédia humana, né? Que além da gente ter as filas de covas em função da pandemia, nós poderemos ter, segundo a projeção da FAO, as filas de covas dos famintos. E aí, deputado Wilson tratou bem, o Zé sabe disso muito bem. Nós aqui no Nordeste temos uma memória desgraçada em relação à questão de filas de famintos. Isso tem em todos os lugares, mas do Nordeste foi muito acentuado em uma determinada época da nossa história. Essa memória trágica, cruel e desgraçada que nós não queremos que volte, que é a memória das crianças que nasciam, mas não cresciam, das famílias que enterravam suas crianças, das filas dos saques. E com esse lançamento do Plano Morte ou do Plano Soja, o que esse governo, através do Ministério da Agricultura, projeta para o Estado brasileiro é exatamente a volta dos saques e a volta das filas dos famintos. Então, é esse cenário, além da desestruturação de todas as políticas voltadas para o campesinato, para a agricultura familiar, para a agricultura quilombola indígena, é isso que está projetado e o povo brasileiro precisa tomar ciência disso. Isso não é uma falácia, uma retórica, não é um discurso político, isso é uma realidade concreta. Então, por isso que um conjunto das organizações do campo construíram, né, já agora no início da pandemia, uma plataforma emergencial. E, no momento atual, diante do agravamento da situação, nós nos juntamos para precisamente trazer esses 4 pontos que o Zé trouxe muito bem, de forma muito concreta, né? Esses 4 pontos que são necessários para a gente dar, né, um tombo, um giro, né, na produção de alimentos e a gente diminuir consideravelmente os efeitos da pandemia. E aí o Zé trouxe bem. Então, é o fomento que nós precisamos que ele seja, de fato, de pelo menos esses R$5.000, e se for em nome das mulheres, os R$10.000. O crédito, que precisa ser os R$20.000, e se for em nome das mulheres, ele terá um desconto de 70%, né, que precisa ser maior, justamente pelo papel estratégico.
resolver o problema do endividamento. Os agricultores não aguentam mais esse passivo de endividamento, porque leva ao suicídio, leva a vários problemas, né, que o nosso povo tem passado para poder continuar produzindo alimentos. Não é aceitável resolver dívida de banco, dívida de empresário, dívida do agronegócio e não resolver a dívida de quem de fato produz os alimentos nesse país. E o outro é o PA emergencial, que precisa, de fato, pelo menos ser esses R$6.000, né? Porque hoje a gente acessa 8.000 por família. E esse que nós estamos propondo, já que ele é emergencial, que seja R$6.000. E aí aqui eu queria terminar falando por que nós estamos na batalha por essas condições diferenciadas para as mulheres. Segundo também os dados da ONU, nós temos aí que de 60% a 80% da produção de alimentos no mundo é garantido pelas mãos das mulheres, que vem aonde a mão estende e alcança no quintal produtivo, na produção dos pequenos animais, e que compõe essa cesta que chega na mesa do povo, que garante a soberania alimentar da família e do seu entorno. E essa é aquela produção que dinamiza o local, a economia local, porque vai para os circuitos curtos, essa produção que evita que as pessoas vá a distâncias longas e se contaminem e, portanto, ampliem os números da Covid-19. Então, é essa produção que, de fato, faz o enfrentamento, garante o enfrentamento à pandemia através da Zé Silva, Zé Guimarães. O Zé Silva não está sendo cobrado só pelas organizações. A missão que o Zé Silva tem de acolher essas propostas no seu relatório é dada pelo momento histórico atual. Então, o Zé Silva tem a responsabilidade de, através do seu relatório, contribuir para responder a esse momento que nós vivemos. Muito obrigada. Muito bem. O próximo, vamos organizar aqui, né? O Dom André está aí, não dá? Dom André? Dom André é o presidente da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, CPT, CNBB, e a sua participação, do André, é muito significativa para nós, dado o compromisso que nós temos de reconhecer que a CPT... Eu conheci muita gente boa, conheço ainda a CPT do Ceará, gente que fez história na luta no campo, na luta pela reforma agrária, na luta por direitos. Portanto, eu quero, né, os cumprimentar em nosso nome a você e leve um abraço a todos que fazem a Comissão Pastoral da Terra no Brasil e na CNBB. Fique à vontade, Dom André. Muito obrigado, deputado José Guimarães. A minha saudação a todos os participantes e também aos acompanhantes. Já foi lembrado que hoje são internautas. Então, a todos, minha saudação e minhas desculpas, porque no início eu estava com problema, parece, na audição. Não sei se perceberam que, em um certo momento, tinha até mais um participante, porque tentei pelo celular, que também entrou com o mesmo problema, mas voltei. E realmente agradeço também as palavras assim direcionadas para quem está, um dos bispos da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, até para minha surpresa, que é um missionário, padre missionário que veio da Bélgica, depois ainda foi chamado para esta missão, quando a gente vinha para ser colaborador, né, de um bispo não somente de coração baiano, como eu me sinto desde quando eu cheguei, mas também de nascimento. E graças a Deus, o sucessor nomeado vai ser um baiano, né, Dom Estevão, que é neste momento ainda por poucos dias auxiliar de Salvador. Mas, então, certamente, quando a CPT foi convidada, e a gente agradece, e acho importante esta participação, que eu gosto de chamar de somar forças, o que o deputado falou, né, como vai ser importante a pressão da sociedade. Então, entre os cidadãos estão muitos membros
das comunidades, inclusive das comunidades da Igreja Católica. Então, na medida que esta visão, esta consciência vai crescendo e esta opção, que é a opção de Cristo para o lado dos pequenos, é sempre por lá que ele começa, então isto pode ser uma ajuda para conseguir, né, esse objetivo, como diz, então, e por isso que a gente acha tão importante estar presente, esta live, o futuro da agricultura familiar e os caminhos para a prevenção da fome, né, nesta situação de pandemia. Então, certamente, entre a coordenação da CPT, foi combinado quem iria participar, todos andam por aí ocupados, foi escolhido o próprio presidente, que certamente, diferente dos coordenadores, né, que aí estão e conhecem a situação da base, que acompanham de mais perto, que também estão mais por dentro das lutas concretas, aqueles itens que o deputado José Guimarães lembrou, colocou, né, que são importantes, eles é que estão por dentro, né, do fomento deste PAA emergencial, das coisas específicas, enfim, né, inclusive endividamento. Mas eu queria, então, deixar esclarecido, se posso dizer assim, como eu acho importante estar presente como bispo e como representante, presidente da CPT. Porque a Igreja do Brasil, isto me tocou desde a minha chegada, deixa bem claro que o objetivo da evangelização não é só intra-eclesial, formar um povo de Deus, né, com tudo o que diz respeito à liturgia, à Bíblia, à catequese. É importante, mas eu chamo a segunda perna para caminhar como igreja, e é a formulação que me tocou em 76 e que continua para mim essencial. A igreja participa da construção de uma sociedade justa e solidária a serviço da vida, rumo ao reino definitivo. Ela participa às vezes, aí outras vezes, a participar desta construção de uma sociedade justa e solidária, né, a serviço da vida. E nisto, numa das nossas assembleias gerais, foi lembrado, né, que para nós sempre vai estar como ponto essencial a dignidade da pessoa humana, a renovação da comunidade, que não é só a comunidade da igreja, é também a família, também o sindicato, são as associações, as cooperativas, né, o aspecto comunitário e até a participação política. A igreja, como instituto, não tem partido, mas nós somos chamados como cidadãos, né, a participar. E ficou claro naquele momento, até no documento, que não é só o voto consciente, mas os leigos, né, os padres e religiosos não são chamados para entrar em partido, mas os leigos são chamados até a abrir os olhos para quem apresenta o caminho para servir melhor esta missão, servir a vida. O nosso Papa Francisco, um dom de Deus, né, e nós agradecemos todos os dias, já chegou a falar várias vezes que tem um projeto de morte e um projeto de vida. E ele diz, enquanto o capital, né, o mercado, o lucro está como ponto principal, é claro que vai ter sempre as consequências em cima dos pequenos, dos vulneráveis, dos excluídos. Então, o projeto de vida tem que colocar a pessoa humana em primeiro lugar, como o tema desta live, né? A agricultura familiar, mas a serviço da vida,
prevenindo, né, a dificuldade. A fome foi lembrado já nas colocações o que nós estamos vivendo. Pois bem, então, com esta presença, nós temos a caminhada onde queremos realmente somar forças, né? É uma luta do povo organizado, no caso, as minorias têm as suas propostas e tentam chegar com um projeto de vida para contribuir para este futuro. Estou lembrando, dias atrás, um irmão bispo da Bahia, Dom Guido de Paulo Afonso, chegou a partilhar que ele já combinou com o prefeito assim, um projeto numa área arqueira da Chesf, onde algumas dezenas de famílias poderiam trabalhar exatamente para plantar, produzir e colher. Então, é este espírito que sustenta, vamos dizer, a presença de um representante, né, por ser bispo, então, um dos bispos da CNBB. A CNBB sempre está com este trabalho, este serviço, não somente com as comissões para o trabalho interno, também aquela que acompanha, né, a pastoral sociotransformadora, mas a CPT já foi uma iniciativa da CNBB que este ano completa 45 anos, né? A Comissão Pastoral da Terra. Então, toda a luta da terra para as pessoas, o Santo Padre Papa Francisco, né, chegou a se encontrar, iniciativa dele, não só com as pastorais sociais, mas com os movimentos sociais, que não são só aqueles da igreja, pastorais mais amplo. E daí saiu, inclusive, os 3 grandes objetivos, o que não deve faltar, não pode faltar. 3 vezes T: a terra, o teto, a habitação e o trabalho. Então, este, né, objetivo, esse serviço faz a CPT se dedicar. E repito, né, não sou eu que vou conhecer o Brasil continente, então a CPT organizado e articulado nas bases e nos regionais, mas depois em 6 grandes regiões. E é a coordenação CONAC, coordenação nacional, que articula, que acompanha, entendeu? Que incentiva o trabalho de base e que certamente, melhor do que o bispo, ia, né, estar por dentro das coisas técnicas, práticas, mas a intenção de estar aí a serviço para que isto seja para a vida e concretamente também, né, a prevenção da fome, que com esta pandemia está batendo a porta, nos traz aqui para somar forças. Então, a gente faz votos, né, que isto seja realmente uma luta, não deixa de ser uma luta, mas importante, e que ela tenha o êxito, né, alcance o objetivo. Então, são essas as minhas palavras, assim, de participação agradecida e esperançosa que pode sair algum passo, né, concreto para alcançar este objetivo a serviço da vida dos mais pobres, né, porque esta preferência de Jesus que vem para salvar a todos, mas começa dos pequenos. Então, esta opção para sermos fiéis discípulos do Mestre deve ser a mesma. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom André, e suas palavras nos encorajam e parabeniza pela luta, né, que CPT desenvolve no país inteiro. Eu sou testemunho lá no meu estado, o estado do Ceará, desde os tempos de Dom Aloysio Loscheider. Desde os tempos de Dom Aloysio Loscheider, de saudosa memória. Eu
tinha muita relação de amizade, de fé com ele. A gente frequentava bem lá a residência do arcebispo de Fortaleza nos tempos que ele foi, né, arcebispo, mais de 20 anos lá em Fortaleza. Então, muito obrigado, e vamos encerrar com a participação do João Daniel. Entrou agora, eu estou sendo informado que o deputado João Daniel, que é coordenador do núcleo da bancada do PT, também entrou. Meus cumprimentos, João Daniel. Vamos ouvir o Elias, que representa a CONTAG, em seguida a gente ouve o João Daniel, tá certo, Deus? Nós somos 3 deputados presentes nessa coisa moderna, né, Dom, que inventaram, que a live é todo mundo assistindo. Eu quero agradecer as 200 pessoas que já partilharam conosco esse momento para discutir um tema tão relevante para o Brasil, que é a agricultura familiar. Mas, Elias, dá uma palavra pelo que a CONTAG representa para nós todos. Já fizemos as vendas de referência, tanto a Federação de Minas, que está aqui, a Federação do meu estado, a FETRAES, tem 2 grandes companheiros, amigos lá, que comandam a FETRAES do Ceará. É de parceria, seu nome eu quero cumprimentar não só o presidente nacional, como o meu presidente da FETRAES do Ceará, que é o Raimundo Martins, um grande militante da causa da agricultura familiar. Tá bom, Elias? Uma palavra aí, Elias. Depois a gente ouve o João Daniel. Obrigado, deputado Zé Guimarães. Quero saudar o deputado Zé Guimarães, saudar o companheiro deputado Wilson, da FETAENG, saudar o companheiro deputado João Daniel, do Núcleo Agrário, saudar aqui a Maria Cazé, representando a Via Campesina, saudar Dom André, representando a CNBB e a CPT que nesse país afora tem trabalhado muito junto aos sindicatos de trabalhadores rurais, aos agricultores familiares, no combate à violência no campo, no combate ao trabalho escravo. Quero aproveitar o momento, Dom André, para registrar isso e agradecer por esse trabalho junto, né? Saudar aqui as FETAGs, os sindicatos, a todos e todas que nos assistem nesse momento, e também trazer aqui o abraço do nosso presidente da CONTAG aos companheiros e companheiras. Ele que está em outras atividades, não pôde estar aqui com a gente, mas então agradecer a oportunidade de poder estar aqui também. Eu gostaria de começar dizendo de que nós evoluímos em relação às conquistas da agricultura familiar. Nos últimos anos, aí, especialmente no governo Lula e no governo Dilma, né? Porque era uma luta muito grande de implementar políticas que viessem valorizar a agricultura familiar. Essas conquistas, elas começaram a ser perdidas a partir do governo Temer, né? E hoje, com muito mais dificuldade. Então, essa questão das dificuldades do acesso ao crédito, né? Do acesso à comercialização, do sucateamento das políticas públicas para a agricultura familiar, isso já era, mesmo antes da pandemia, já era uma coisa evidente, vivida e sofrida pelos os agricultores, né? Mas com a pandemia, eu quero aqui ser bastante objetivo, mas com a pandemia todos esses problemas eles se agravaram, né? Aí sim, aí com coisas pontuais, como as feiras fechadas, o problema da comercialização da produção pelo PNAE, que é os produtos indo para a merenda escolar e que já não estavam indo mais. Então nós tivemos o agravamento de todos esses problemas. O PAA já não tinha uma comercialização muito boa, né? Então a gente os problemas foram agravando. E com isso também a questão do endividamento,
né? Se eu não tenho condição de vender minha produção, se eu já tenho dificuldade de produzir, o que eu produzo eu tenho dificuldade de comercializar, é claro que eu não dou conta de cumprir com os compromissos das minhas dívidas, né, dos meus financiamentos, daquilo que eu adquiri, né? Especialmente aí para quem adquiriu crédito, né, para os trabalhadores que adquiriu, por exemplo, o crédito fundiário, a terra pelo crédito fundiário, e esses agricultores estão tendo graves problemas. Com isso, nós estamos vivendo um risco muito grande de, primeiro, se minha produção, muita produção foi perdida na lavoura, os agricultores não tiveram como fazer ela chegar no mercado. Então, a produção perdida na lavoura, eu com problema de dívidas, eu não tenho crédito, o risco não tenho condição de produzir. Não tendo condição de produzir, nós vamos ter escassez de alimentos, nós vamos ter aumento de custo desses alimentos, os preços deles ao consumidor vai aumentar. Resultado, vamos sim agravar o problema da fome no Brasil, né? E um governo que, na hora de ajudar com o auxílio emergencial, ao invés dele ampliar o tempo, o valor, essa coisa toda, não, ele quer diminuir e quer deixar de pagar, né? Então, com isso, com certeza, nós vamos ter uma outra doença que já é conhecida no Brasil, que é a doença da fome, né? Para comprometer o futuro das crianças, para comprometer a vida das pessoas no seu dia a dia e hoje especialmente. Então, nós temos graves riscos a serem enfrentados no Brasil. E eu entendo que o que nós, as organizações aí, com um esforço conjunto, os deputados, nós estamos, e aí, deputado Zé Guimarães, companheiro João Daniel, companheiro Wilson, eu entendo que é o seguinte, os deputados de esquerda e de oposição ali são em minoria, né? Nós somos menos, né, do que a situação e tal, mas são guerreiros, né? E é graças a isso que a gente tem conseguido as conquistas que nós tivemos, e isso desde lá de trás eu acompanho lá da Constituição de 88 e sei o que esse número de deputados, mesmo menor, tem feito, né, na guerra aí para conseguir as conquistas que nós temos. E eu entendo que é o seguinte, o que nós construímos, ele é muito pequeno em questões econômicas para o governo, para o Estado brasileiro, e ele é muito grande para os agricultores e agricultoras familiares, para o povo brasileiro. Porque quem vai se beneficiar não são só os agricultores familiares, não. Esses créditos, esse fomento, esse crédito em condições especiais, ele vai servir para produzir alimentos. E esse alimento ele vai para a mesa de todos nós, né? Ele vai para a mesa dos trabalhadores do campo e da cidade, né? Então, o investimento é pequeno. Então, é preciso que o Estado brasileiro entenda a necessidade que tem esse projeto, né? E aí eu quero reforçar aqui, né, por último, para finalizar a minha fala, reforçando os 4 eixos, né? Sem entrar nos detalhes deles, acho que a companheira Maria Cazé fez um pouco isso, né? Mas é que você ter o fomento, né, para a produção de alimentos, os créditos em condições especiais, a implementação aí do PA emergencial para a comercialização dessa produção, para fazer com que o recurso volte para o agricultor, para que ele possa continuar produzindo. E esse recurso que volta para o agricultor familiar, deputado Zé Guimarães, Wilson, João Daniel, os demais companheiros que estão aqui, do André, a gente sabe que ele não é para comprar caminhonete Hilux, ele é para reinvestir na produção, né? Ele é para dar condição de vida para a produção, né? Então, é o seguinte, então é preciso que o PA seja implementado para que os agricultores possam continuar produzindo, né? As ações específicas para as companheiras mulheres, a Maria Cazé já falou muito bem aqui disso e acho que é muito importante, e, em especial, resolver a questão do endividamento
dos agricultores familiares. Agricultor endividado, ele não tem acesso aos créditos, ele não tem a cabeça no lugar para continuar produzindo, o desgaste é muito grande por esse endividamento, ele não sabe como vai resolver seus problemas. Então, é preciso que isso seja tratado pelo Congresso, com todo carinho, também com o compromisso que esse tema merece. Tá certo? E a CONTAG está aí, está na luta, não só a CONTAG, todos os movimentos do campo, junto com o núcleo agrário, junto com os companheiros e companheiras que se somam a esse processo, né, na aprovação desse projeto. Muito obrigado, deputado. Muito bem. Nós já estamos aqui com quase 1 hora de live, né? A gente pode passar muito de 1 hora, não, senão os internautas não gostam muito, não. Isso é a modernidade que está nos impondo isso, né? Mas eu quero dizer que é um prazer ouvir agora o deputado João Daniel. Dá uma palavrinha. Cadê o João Daniel? João? Estou acompanhando e assistindo e participando. Quero saudar todos Guimarães, o Wilson, em nome de todos os companheiros que ajudaram a construir esse projeto. Todas as entidades presentes. E sou testemunha do papel fundamental que o nosso líder Enio Verri, que o nosso líder Guimarães tem feito no esforço de pautar esse projeto emergencial nesse período na Câmara Federal. Nós temos já discutido com o nosso líder da bancada no Senado, Rogério Carvalho, da importância de, em sendo aprovado na Câmara, ser pautado com urgência lá no Senado imediato para aprovação. Eu acho que já foi colocado, Guimarães, a ideia e nós sabemos da importância, todos nós, da produção de alimentos no Brasil, do que representa a agricultura familiar, as comunidades tradicionais, do papel fundamental das mulheres na produção, de resolvermos esta pauta que, lamentavelmente, o governo brasileiro não tem nenhum compromisso, não tem tido nenhuma demonstração com a agricultura, a não ser a grande agricultura de exportação da monocultura. Por isso, eu acho fundamental. Nós estamos aguardando aí o entendimento do relatório e acho que o importante é continuarmos firme e forte nessa mobilização para aprovação desse projeto para resolver problemas de dívidas pendentes, para criar crédito e condições para aqueles que produzem alimentos, que vivem no campo, possam produzir, possam ter preços garantidos e nós possamos debater que o Estado brasileiro tem que ter, sim, como já teve no governo Lula, no governo da presidenta Dilma, política forte, firme, séria, com a produção de alimentos, com a agroecologia, com alimentos saudáveis em nosso país. Então, o Núcleo Agrário, Guimarães, tem feito reuniões permanentes e eu quero agradecer e parabenizar todas as entidades do campo, das águas e das florestas, em nome do companheiro Elias, em nome de Maria. Enfim, esse é o empenho de todos nós, daqueles que acreditam na agricultura familiar, que acreditam no povo. Nesse momento da saúde, que é o principal cuidar da vida, é preciso que tenhamos uma vida saudável. Vida saudável é ter uma boa alimentação. Boa alimentação, quem produz é os camponeses, é a agricultura familiar, é as comunidades tradicionais, que produz a diversidade, que produz todo tipo de produto que enriquece a mesa do povo brasileiro. Por isso, eu queria agradecer, Guimarães, parabenizá-lo, o teu empenho, pela importância do teu espaço como líder da minoria, que não tem faltado ao debate das entidades, do núcleo e da agricultura familiar. Era isso, Guimarães. Muito bem, João Daniel, eu agradeço. Nós agradecemos, né? Nós que fazemos a liderança da minoria. E antes da gente encerrar, o Wilson encerra com uma palavrinha, mas é importante o Dom André, o Elias, a nossa companheira Cazé,
são vários parlamentares que são autores dos mesmos projetos que se somaram ao 735. Vou ler aqui até por uma questão de justiça, né, Wilson? Os parlamentares que são autores, né? É importante. Nós temos o José Guimarães, do PT, o Wilson, da FETAENG de Minas Gerais, o João Daniel, do PT, a Natália Bonavides, o Reginaldo Lopes, o Paulo Pimenta, o Padre João, o Rubens Ottoni, o Enio Verne, que é o nosso líder, o Helder Salomão, o Marcon, o Zé Neto, o Heitor Xuxa, do PSB, Paulo Ramos, do PDT, Sâmia Bonfim, do PSOL, Júnior Mano, do PL, Gildenemi, PL, o Jerônimo, PP, o Evaí Vieira de Melo, do PP, e o Celso Maldana, do MDB. Esses projetos, esses autores de projetos, todos eles, evidentemente, serão levados em consideração quando o relator da matéria, o deputado Zé Silva, apresentar o seu relatório preliminar. E a nossa luta é para que ela apresente, viu, Wilson, João Daniel, no mais tardar até segunda-feira, para ter aquele prazo de 24 horas. Nós estamos solicitando, estamos pressionando. Uma palavra dos movimentos, viu, do André Cazel e vocês aí, a CONTAG, e as 3 entidades que estão participando desse nosso momento especial, aqui nacional, nesse bate-papo com internautas do país inteiro. Eu agradeço a todos e dizer que vamos continuar firmes na defesa da agricultura familiar. Contem conosco, estamos na luta, na resistência. O Brasil não merece tanta perversidade que está sendo feita por um governo omisso, irresponsável, está levando ao desespero milhões e milhões de brasileiros. Por isso que nós não abrimos mão de lutar muito para pôr fim a esse governo, que ele faz muito mal à agricultura familiar, à saúde pública, à vida e, principalmente, à democracia. É um governo que faz mal à democracia. Por isso, meus caros, queridos internautas, um grande abraço, agradecer de coração. Wilson, dá uma palavrinha de 1 minutinho para encerrar aí, meu caro Wilson. Tá. Agradecer esse momento, essa participação, colocando aqui os nossos mandatos à disposição dos nossos 6 partidos que compõem esse núcleo, com a preocupação do Brasil mais justo, mais humano, mais fraterno. Foi tudo isso que o Dom André colocou aí, né? Que o meu sindicato está na minha base, eu sou trabalhador rural, agricultor familiar, foi na época da SEBS, foi construído, trabalhado pela liderança, né? E agradecer a participação do Elias, representando a nossa CONTAG, falou muito bem, com propriedade, a nossa companheira Maria Cazé, que falou pela Via Campesina, falou muito bem, do Mauro. Cumprimentar o nosso amigo, colega aí, João Daniel, viu, João? Um grande abraço, querido. Está aí, a barbinha está só crescendo, mas nós estamos juntos, cada um no seu canto trabalhar, e dizer que nós temos que melhorar muito esse parecer, esse relatório do Zé Silva, porque ele ainda é muito injusto. Então, colocar que nós temos que trabalhar, porque ele propõe poupança digital, nós não temos internet no interior desse Brasil, né? Tem algumas considerações, mas como é live, é rápido, agradecer, colocar, e vamos juntos, Zé e João Daniel, trabalhar para que esse relatório que vai ser apresentado não é o que nós queremos, mas também não vai ser do jeito que eles estão querendo. Nós temos que melhorar. Então, agradecer e deixar o mandato aí, juntamente com os demais colegas, à disposição. Forte abraço. Bom, um grande abraço a todos, né? Nós vamos, se alguém quiser dar alguma palavrinha aí dos nossos convidados, fique à vontade, já estamos com mais de 1 hora. Muitíssimo obrigado. Alguém deseja finalizar alguma frase? Agradecer. Cazel, do André, e o Elias. Só agradecer, Guimarães, e dar um grande abraço aos nossos queridos religiosos que aqui estavam, que é fundamental o papel da religião, dos companheiros que fazem
a Igreja Libertadora, ao lado dos Benizalos. E um abraço a Wilson. Wilson da FETAENG tem sido um parlamentar exemplar, que orgulha a agricultura familiar. Valeu. Da minha parte, muito obrigado a todos, participantes e acompanhantes internautas, e pedindo que realmente o esforço de todos a serviço, né, do irmão da irmã, que para nós, inspirados por Jesus Cristo, significa realmente o caminho da vida como Deus está sonhando para os seus filhos. Então, a gente espera que, fazendo cada um de nós a nossa parte e a bênção que nos vem, em primeiro lugar, do alto, que possamos alcançar mais vida para aqueles que mais precisam. Muito obrigado. Amém, do André. Casé, quer dar? Bom. Rapidinho, Zé, só lembrar o grande camarada Josué de Castro, né? E também José Martí, que dizia que um povo que não é capaz de produzir o seu próprio alimento é um povo escravo. E nós não queremos essa condição para o povo brasileiro. Nós queremos a democracia, nós queremos o Estado democrático de direito, nós queremos a liberdade, nós queremos o nosso povo livre e liberto. E produzindo com liberdade, de qualidade, né? Um grande abraço, muito obrigado à participação de todos os internados. Estamos juntos. Valeu.